Olá amigos, sou o professor Márcio Ricella, estamos aqui de novo para mais uma videoaula especial. Nessa aula nós vamos aprender a abrir um documento existente e também a selecionar texto. Então, para a gente abrir um documento existente, a primeira coisa que você tem que ter em mente, onde foi que você salvou, ok? A partir disso, a gente vai buscar o nosso documento. Então, para isso eu vou acessar aqui o menu Arquivo, então vamos clicar aqui, ó, Arquivo. Ele já vai estar destacado aqui ó, a opção de abrir e aqui mais algumas opções. Por exemplo, aqui ele vai me mostrar os documentos recentes que você vai abrindo, ele vai registrando aqui para você. Você pode abrir do OneDrive. Quem tem o Hotmail já tem automaticamente uma conta no OneDrive para você salvar os seus arquivos na nuvem, né? E aí você pode buscar aqui o seu arquivo do OneDrive. Mas para isso tem que estar conectado à internet. E nós temos aqui computador. Como o meu arquivo está no meu computador aqui, no meu computador local, então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, computador. Aqui ele me mostra algumas pastas recentes que eu vou acessando, ele vai memorizando aqui, mas vamos supor que não esteja aqui nenhuma dessas pastas, então eu vou aqui, ó, procurar. Então vamos procurar o nosso arquivo e aquilo que eu falei para você, tem que ter em mente o local onde você salvou. Então o arquivo que eu vou trabalhar aqui, eu salvei ele na área de trabalho. Poderia simplesmente na área de trabalho dar um clique duplo no arquivo e já abrir aqui no Word, mas eu prefiro mostrar para vocês como abrir um documento a partir do programa, ok? Então eu vou marcar aqui ó, a área de trabalho e vou procurar o arquivo, que no meu caso o meu arquivo tem esse nome, arquivos e pastas. Posso abrir ele de duas maneiras, ou eu dou um clique duplo aqui em cima do arquivo, ou clico apenas uma vez para selecionar e vou aqui em abrir. Então você fica à vontade aí para escolher uma das opções. Eu, como já está selecionado aqui, vou clicar em abrir. Então aqui está um texto qualquer que a gente pegou aqui na internet. Você tem aqui o cursor do texto, vai estar aqui o ponto de inserção, tá piscando aí. É a partir dele que você se orienta em que parte do texto você está. E também quando você está digitando, ele vai se movendo e as palavras vão aparecendo aí. Então surge uma pergunta, professor, por que eu preciso selecionar um texto ou partes do texto? Porque isso é extremamente essencial para você indicar para o programa em que parte do texto você quer fazer alterações. Quero avisar para você que sem você selecionar o texto ou parte do texto, muito pouca coisa você vai conseguir fazer. Então a maioria das formatações que a gente utiliza precisa selecionar o texto. E é isso que a gente vai ver aqui. Vamos aprender a selecionar texto utilizando primeiro o mouse e em seguida o teclado. Primeiro vamos começar aqui com o mouse. Tem algumas formas. O primeiro tipo de seleção que eu posso fazer com o mouse é através do clique e arraste. Então aqui ó, o ponteiro do nosso mouse, ele no documento ele fica nesse formato aqui, parece um izinho, né? E eu vou fazer isso. Posso começar tanto à esquerda do meu texto quanto à direita do texto. Então eu vou pegar aqui a esquerda do texto, ó, clico, seguro e arrasto movendo o ponteiro do mouse para a esquerda. Então pronto, selecionei aqui o meu título. Para você tirar a seleção é simples, você pode clicar em algum ponto aqui do seu texto ou então no seu teclado, nas setas direcionais, você teclar aí para a esquerda, por exemplo. Pronto. Para selecionar um parágrafo, o mesmo processo. Eu vou marcar aqui o ponto onde eu quero começar, clico, seguro, arrasto e vou passando por cima do texto. Chegou até o ponto onde eu queria terminar a seleção, solto o clique e aí o seu parágrafo vai estar selecionado. Então essa é uma das maneiras através do clique arraste. Eu vou tirar a seleção do texto aqui e agora mostrar para vocês como selecionar, por exemplo, uma palavra. Quero selecionar, por exemplo, a palavra arquivo. Então eu vou aqui, ó, dou um clique duplo em cima da palavra. É simples. Um clique duplo em cima de qualquer palavra, você vai selecionar ela. Aí surge uma pergunta, professor, e se eu quiser selecionar mais de uma palavra? Porque quando eu clico duas vezes em cima de uma palavra, o que acontece? Ele vai tirar a seleção da palavra anterior e vai selecionar a que eu indiquei por último. Então, para você selecionar mais de uma palavra é muito simples. No seu teclado você vai pressionar e manter pressionada a tecla CTRL, que é a tecla Ctrl. Então, quando você pressiona ela, ó, você pode agora clicar duas vezes em qualquer outra palavra
e aí ele vai selecionando as palavras que você quer. Então, por exemplo, nessas palavras aí, eu posso fazer um tipo de formatação diferente das demais. Então, repetindo, para isso usa a tecla CTRL, a tecla Ctrl. Vou tirar aqui a seleção e para eu selecionar, por exemplo, partes do texto em sequência, eu utilizo uma tecla que você também já conhece, que é a tecla Shift. E para selecionar em sequência utilizando a tecla Shift é muito simples. Você vai clicar no ponto onde você quer começar a seleção, ok? Pressiona e mantém pressionada a tecla Shift. E vamos supor que eu quero selecionar até a palavra convencional. Então, com a tecla Shift pressionada, eu clico aqui, ó. Então, ele vai selecionar essa parte do texto na sequência. Vamos tirar aqui a seleção. Uma outra forma de você selecionar um parágrafo inteiro é você dar um clique triplo no parágrafo. Posiciona o ponteiro aí mais ou menos no meio do parágrafo e clica 3 vezes. 1, 2, 3. Pronto. E aí você seleciona o parágrafo. Então o clique triplo serve para você selecionar aí um parágrafo, ok? Uma outra forma de você selecionar o texto com o mouse bem simples é essa. Repare que no documento o ponteiro do mouse fica nesse formato, mas quando você traz ele aqui para a margem esquerda do seu texto, ele fica como uma seta invertida. Quando ele estiver nesse formato, você aponta para a linha que você quer selecionar e dá um clique simples. Pronto. Dessa forma você pode selecionar uma linha do seu texto. Agora, vou tirar a seleção aqui. Se eu quiser selecionar um parágrafo inteiro, eu faço isso. Posiciono o ponteiro. Vamos supor que eu quero selecionar esse primeiro parágrafo. Então eu posiciono o ponteiro aqui na margem esquerda. Ele está nesse formato da seta invertida. Aponto para a primeira linha que eu quero do parágrafo, clico, seguro o clique e arrasto para baixo. Então dessa forma aqui, ó, soltei o clique, você seleciona um parágrafo inteiro. Tirando a seleção aqui mais uma vez. E agora vem uma pergunta, para você selecionar um texto inteiro, porque esse nosso texto aqui é pequeno, só são 3 parágrafos, mas vamos supor que o nosso arquivo aqui tenha 20 páginas. Então, para você fazer esse processo aqui de clicar, segurar, arrastar e ir movendo para baixo até chegar em 20, 30 páginas, aí vai ser um processo um pouco demorado, né? Então, por isso, vamos aprender aqui a selecionar o texto inteiro. A primeira forma para você selecionar o texto inteiro é você dar um clique triplo na margem esquerda do seu texto. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, clique triplo na margem esquerda, seleciona o texto inteiro. Se você tiver aí 20, 30 páginas, seleciona tudo. Vou tirar aqui a seleção. Uma outra forma de você selecionar o texto inteiro é a seguinte. No seu teclado, você pressiona e mantém pressionada a tecla CTRL e em seguida dá um clique simples aqui na margem esquerda, ó. Só isso. Então, repetindo, pressiona e mantém pressionada a tecla CTRL e clica na sua margem esquerda. Uma outra forma de você selecionar o texto inteiro é através de uma combinação no nosso teclado que a gente chama de Ctrl T, ok? Você vai pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, no caso aqui é CTRL, e em seguida identifica aí a letra T e tecla uma vez na letra T. Então, olha o que acontece aí. O texto inteiro fica selecionado. Então, Ctrl T é uma outra maneira de você selecionar o texto inteiro. Uma outra forma de você selecionar o texto inteiro é através da nossa guia página inicial. E vamos aqui, ó, no grupo edição, você vai ter uma ferramenta aqui chamada selecionar. E inclusive mostrar para vocês que cada opção dessa daqui, cada ferramenta, se você deixar o ponteiro parado em cima de cada opção, ele vai dar o nome e vai dar algumas informações sobre a ferramenta que você vai usar. Então a ferramenta que eu quero é essa daqui, ó, selecionar. Eu vou dar um clique simples aqui na ferramenta selecionar e vai aparecer aqui um menu com alguns itens e o primeiro item aqui é selecionar tudo. Então eu vou dar um clique simples aqui nessa opção selecionar tudo. Então aí outra forma de você selecionar o seu texto inteiro. Tem uma outra forma de selecionar texto não muito comum que a gente chama selecionar em forma de tabela. Ela é a seguinte: você no seu teclado pressiona e mantém pressionada a tecla Alt
e em seguida marca a parte do texto que você quer selecionar. Preste atenção, ó. Então ele vai selecionar aqui, ó. Eu tô mantendo pressionada a tecla Alt e eu posso selecionar essa parte aqui, por exemplo, do texto. Ok? Eu vou soltar aqui o clique e também a tecla Alt. Tirar a seleção e dizer para você que essas são as formas de selecionar com o mouse. Agora, se eu quiser selecionar palavras, parágrafos ou texto através do teclado, como é que eu faço? Então, através do teclado é muito simples. Você vai marcar aqui no texto o ponto onde você quer começar a seleção. No caso, eu vou clicar aqui antes da palavra arquivo. E como a palavra arquivo está à direita do ponto de inserção aí, do cursor do texto, eu vou fazer uma combinação de teclas. Você vai pressionar e manter pressionada a tecla Shift. E como eu falei agora há pouco, como o texto está à direita do cursor do texto, eu vou teclar aqui a seta direcional para a direita. Olha só. Então eu vou teclando a minha seta direcional para a direita e assim eu seleciono algumas palavras ou partes do texto. No caso aqui eu selecionei o título do nosso texto. Vou tirar a seleção aqui e para a gente selecionar um parágrafo através do teclado, eu vou colocar aqui o ponto de inserção aqui antes da palavra 1, né, no início do nosso primeiro parágrafo. Você vai fazer o seguinte: pressionar e manter pressionada a tecla Shift, e ao invés de você teclar na sua seta direcional para a direita, porque isso aí demoraria bastante, ó, você pode ver aí. Então, para a gente ganhar tempo e para ficar bem mais prático, eu vou pressionar e manter pressionada a tecla Shift e eu vou teclando aqui na minha seta direcional para baixo. Ok? Pronto. Soltei aqui a tecla Shift, selecionei o meu parágrafo. Então você pode fazer isso em várias partes do seu texto e da forma que você achar mais prática e mais simples para você. Essa foi a nossa aula de seleção de texto. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí na descrição do vídeo. Na próxima aula a gente vai trabalhar a formatação de texto. Um abraço especial, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.